Eles são complexos, incômodos e, sim, eles provocam sentimentos de medo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre autores, tá? Cujos seus respectivos livros provocam sentimentos de medo, um sentimento incômodo, sabe? Durante a leitura. Então, basicamente, eu vou conversar aqui sobre o poder que esses livros têm, né? Se é que eu posso dizer assim, para provocar em nós um sentimento de incômodo, um sentimento de estranheza e, por que não, medo, né? Mas eu quero fazer essa comparação entre um e outro e no final também fazer uma relação entre os autores e os seus respectivos livros aqui, falar o que esses autores têm em comum, pelo menos na escrita. Deixa um like aí se você gostar, se inscreva no canal também, se por acaso não é inscrito, e logo abaixo aqui na descrição eu vou deixar linkado o meu Instagram, tá? Que é a minha rede social principal. E assim você pode acompanhar também o meu conteúdo por lá também, beleza? Bom, então separei aqui 3 autores e o primeiro que eu vou falar aqui é do Josh Malerman, tá? Josh Malerman é um autor assim já bem conhecido, um autor que construiu a sua carreira, cuja fama assim explodiu, né, no Brasil, principalmente pelos seus livros que se tornaram best-seller, né, começando com Caixa de Pássaros, né, esse livro que, por sinal, recebeu adaptação e uma adaptação assim, digamos que ok, né, se comparado à grandeza assim do livro, pelo menos na minha opinião. Eu sei que muita gente não gosta desse livro, que acha um livro muito mediano, mas enfim, aqui é a minha opinião, beleza? Embora eu tenha gostado do livro Caixa de Pássaros, gostado bastante, por sinal, o meu coração, digamos assim, pulsou mais, né, pelo livro Mallory, né, que é na verdade a continuação do livro Caixa de Pássaros. E o que o Josh Malerman começou no livro Caixa de Pássaros, ele fechou muito bem, ele concluiu muito bem no livro Mallory. E na minha modesta opinião, o Josh Malerman, ele construiu um suspense completamente não é a palavra. Especificamente falando aqui, é um livro que ele tem uma carga de um suspense incômodo, gente, que sabe, de deixar a gente meio que travado em alguns momentos, sabe? Porque a forma com que o autor escreve é uma forma única, sabe, dele. Não é algo que eu vejo e não é algo que eu sinto em todos os livros que eu leio nesse gênero, especificamente falando, mas a forma com que o autor descreve a cena, sabe, quando um determinado personagem se encontra em uma situação de risco, né, mas neste caso aqui, como os personagens viviam o tempo todo assim de olhos vendados, eles não podiam, é claro, né, enxergar o que estava ao redor deles, assim, com os olhos, né, físicos mesmo, mas eles tinham que usar o sentido. Então essa forma psicológica que o autor ele descreve os personagens nas cenas mesmo é uma coisa assim muito incômoda, muito forte, muito tensa, sabe? E sim, eu gostei bastante desse livro. Eu acho que ele tem a dosagem assim perfeita, muito equilibrada entre ação, entre descrição e suspense, sabe? E para mim é um dos melhores livros que eu li no gênero de suspense ou terror psicológico, sabe? Como você quiser definir aí, mas que causa esse efeito no leitor, sabe? Esse efeito que muitas das vezes a gente busca em determinados livros. Porque se eu pego um livro de suspense psicológico, eu quero um suspense psicológico. Se eu pego um livro de terror para ler, eu quero sentir medo, obviamente. Então, a gente busca encontrar nos livros, né, essa carga de sentimentos que são despertadas em nós ao nos depararmos com uma escrita, com um cenário ou com personagens. Eu, pelo menos, tenho a mania de me colocar no lugar dos personagens em determinada cena, né? O que eu iria fazer se eu estivesse no lugar deles. É uma coisa muito incômoda, é uma coisa que me deixa muito tenso enquanto eu estou lendo. Então, enfim, esse é o primeiro livro. E tem um outro livro também do Josh Malerman que eu sei que divide muitas opiniões, né? Eu sei que muitas pessoas odiaram esse livro. E eu estou falando, gente, de Uma Casa no Fundo do Lago, tá? Eu sei que esse é um livro, assim, que ele ficou bem abaixo, assim, do hype, né? Que ele poderia trazer, digamos assim. Mas Uma Casa no Fundo do Lago, embora seja um livro que ele tem um final aberto, um livro onde o autor ele não explica muita coisa, principalmente o final dele. Gente, é um livro que eu li assim disparado, sabe? Eu sei que ele é um livro bem curtinho, de 160 páginas, alguma coisa assim.
Mas eu li disparado as 100 primeiras páginas, assim, sem parar pra respirar praticamente, porque foi um livro que me prendeu muito, sabe? E desperta uma curiosidade, um interesse, né, no leitor de querer acompanhar aquela história até o final para saber como é que vai terminar aquilo e quando os personagens estão entrando em lugares que a gente, né, se colocando no lugar deles, a gente pensa, nossa, isso não tinha que estar aí, não tinha que estar fazendo isso, não tinha que estar falando isso. Então são livros assim que mexem com as nossas emoções, que mexeu pelo menos com as minhas emoções, né, falando de mim. Então o segundo livro aí do Josh Malerman, que tem essa carga, que tem esse suspense perturbador, sabe, incômodo, Uma Casa no Fundo do Lago, que eu também gostei bastante, né? Não concordo muito com o final, mas assim, não sei. Eu acho que o autor teve aí os seus motivos, talvez nem sempre um final de um livro vai ser explicado mesmo, sabe? E aí cabe ao leitor interpretar da forma que ele quiser. Mas enfim, tirando isso, a questão aqui do suspense é sim incômodo. Não dá pra negar que é um livro que desperta assim uma sensação, uma certa estranheza enquanto a gente tá lendo, sabe? Enfim, é isso. O próximo livro e o seu autor é o Ian Reid, gente, com o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu sei que esse livro, ele também teve alguns probleminhas no quesito adaptação, sabe? Porque a adaptação, assim, de fato, deixou a desejar. Não foi algo, assim, que teve a mesma hype, né, do que o livro. Pra mim, o livro, ele foi perfeito, ele foi sensacional, sabe? Mas eu sou obrigado a concordar com a maioria no que diz respeito à adaptação, que, de fato, não gostei, não foi boa. Eu acho que eles tentaram produzir o mesmo efeito que produziram no livro, na adaptação, mas isso, né, gente, é uma coisa que é quase que humanamente impossível, sabe? Mas Estou Pensando em Acabar com Tudo é um suspense psicológico do Ian Reid, tá? Esse autor contemporâneo, se você não conhece. E uma coisa que eu já vi que é algo característico desse autor, não somente nesse livro, mas no segundo livro dele, que eu vou falar daqui a pouco, é essa mania de escolher um casal, né, jovem, no caso homem e mulher, para serem, assim, os seus protagonistas, né, na história. Vou falar então, resumidamente. No livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, a história é narrada em primeira pessoa, por uma personagem a qual nós não sabemos o nome, né? O nome dessa personagem fica anônimo. O Jake conheceu a sua namorada e ele está indo visitar os pais dele e é óbvio que ele quer apresentar aos pais a sua namorada. Basicamente é isso. O Jake é um cara muito inteligente, um cara que estuda pra caramba e uma pessoa que questiona muitas coisas, sabe? Ele se identifica muito com a namorada dele, uma vez que ela também é dessa forma, ela questiona muitas coisas, muitas ideias. Então eles têm uma sintonia muito, mas muito grande, sabe? Eu diria que grande até demais. Este talvez seja o grande problema aqui nessa história, uma vez que ela, a namorada do Jake, ela vai identificar nele coisas que têm uma certa semelhança à sua vida, ao seu passado, coisas muito íntimas, digamos assim. E, gente, esse livro, ele é uma coisa surpreendente, não tem palavras para descrever esse livro, até mesmo que eu não posso nem falar muita coisa aqui para não revelar a vocês o grande mistério. Uma coisa que eu posso dizer é que esse livro ele foge totalmente da casinha, totalmente daquele padrão assim de desfechos, né, já esperados em livros de suspense. Então esse daqui ele é totalmente diferente, sabe? Pelo menos pra mim ele me surpreendeu, porque assim, tem livros de suspense que estamos lendo que, sei lá, quando você chega ali nos 50% do livro ou até mesmo antes, você já consegue meio que imaginar o final do livro, você meio que deduz o que vai acontecer no final. No entanto, este livro aqui foi totalmente diferente. Eu não esperava o final, sabe, do jeito que aconteceu. Então é uma coisa 100% assim diferente mesmo, sabe, uma coisa assim muito fora, que mexeu com a minha sanidade, sabe, que, sério, eu não esperava o final desse livro. Chega a ser absurdo, sabe, chega a ser absurdo porque incomoda demais, sabe, é isso. Eu acho que enquanto eu estava lendo esse livro, eu, ao mesmo tempo que eu não queria largar o livro, eu ficava meio que travado, sabe? Porque é como se cada cena ali, cada situação em que a personagem se encontrava, você sentia um certo medo. E falando em medo, gente, esse livro especificamente, gente, ele tem uma frase na capa dele, tá? Tenho meio que um problema com esse tipo de frase, porque
na verdade é meio que um preconceito. Eu sempre acho que ele tá prometendo, sabe, nessas frases, digamos, de efeito que fica na capa do livro, sabe? Mas nesse livro eu estou pensando em acabar com tudo. Eu tomei na cara porque eu julguei, sabe, achando que de fato era só mais uma frase para poder comprar, para poder vender uma ideia e atrair leitores, mas não, o livro, a frase, ela faz jus ao que acontece aqui na história. Diz assim a frase: você sentirá medo, mas não saberá dizer por quê, sabe? E de fato é isso que acontece nesse livro. Você, enquanto o autor ele vai descrevendo determinado acontecimento, enquanto a personagem está em determinada cena ali, você sente um medo pela pessoa. Nossa, é estranho. Eu não tô fazendo drama aqui não, mas é uma coisa estranha que pelo menos aconteceu comigo e eu gostei de ter acontecido comigo. E assim, é um livro que eu até pretendo reler, gente, porque eu quero saber se eu fui assim pego simplesmente por estar, né, no ápice ali da empolgação, da emoção, lendo um livro totalmente diferente, ou se realmente o livro provoca isso, sabe? Então, assim, talvez numa releitura eu consiga, né, esclarecer isso melhor na minha cabeça, mas eu estou pensando em acabar com tudo, gente. É o livro mais incômodo que eu li nos últimos tempos, tá? Digamos assim. É muito bom mesmo. Um outro livro desse autor que eu li recentemente se chama Intruso, que é um livro que ele tem mais ou menos ali a mesma proposta, não a mesma história, mas ele tem esse ar característico, né, do autor mesmo, de criar uma confusão na mente do leitor, sabe? É algo extremamente psicológico, é algo que muitas das vezes mexe com a nossa sanidade mental, sabe? Então, no final do livro, você descobre que é uma coisa assim tão fora do que você esperava, sabe, que chega, sabe, a incomodar mesmo. Então, nessa história aqui, o autor também vai trabalhar com casais, né? E nós vamos ter um casal jovem que eles moram num campo, né? Um lugar bem afastado, assim, da cidade grande mesmo. E a vida desse casal muda por completo no dia em que eles recebem uma visita inesperada de um estranho, sabe? É um homem que traz uma proposta para o casal ali, que é uma proposta muito insana, digamos assim. Os dias vão se passando, esse intruso ele vai se hospedar na casa desse casal e ali ele vai ficar por alguns dias e coisas absurdas vão acontecer nessa casa, coisas das quais o leitor fica puto de raiva porque não dá, gente. O que acontece aqui, ao mesmo tempo que o livro ele causa um certo medo, um certo incômodo, um certo terror psicológico, ele causa também, ele desperta muita raiva no leitor, sabe? Porque o personagem aqui é muito lerdo, sabe? E aí a gente fica com raiva pelas coisas que ele faz aqui e pelas coisas das quais ele é submetido a fazer. Esse livro também ele tem uma frase bem aqui no início da capa que diz assim, olha, para ser lido com as luzes acesas, sabe? Então, eu fiquei assim, será que, né? E eu fiquei assim, meio que mexido com essa frase, e eu li esse livro em um único dia, gente. Ele tem aí umas 300 páginas ou 200 e alguma coisa. Eu li esse livro em um único dia, o que me surpreendeu bastante, porque além dele ter uma diagramação muito boa, é um texto bem fluido e tal, ele desperta sentimentos, né, enquanto se está lendo, mas para mim ele não é tão bom quanto o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, apesar de ser do mesmo autor, sabe, tem histórias, uma proposta diferente, mas algo característico que eu vi aqui do autor é essa forma incrível de descrever cenas e situações aqui, detalhes minuciosos ou não muito minuciosos, mas que despertam um sentimento na gente, assim, uma estranheza, gente, que é muito incômodo, que chega a ser absurdo, sabe? Então, tá aí mais essa dica. E por último, gente, eu não podia deixar de trazer essa dica aqui, tá? Entretanto, nós estamos falando de um sci-fi, tá? Uma ficção científica que também é puro suspense ou terror psicológico. Eu estou falando do livro Solaris, do Stanislas Lem. Eu não sei falar o nome dele até hoje, mas é isso aí. O livro, ele é uma ficção científica, uma loucura isso aqui, tá? E eu não estou exagerando, esse livro ele é bom demais, gente, ele é muito, muito, muito bom. Solaris é um livro que vai contar a história do psicólogo Kevin, que quando ele chega à estação que foi construída
neste planeta chamado Solaris, né, para estudar ali juntamente com a sua equipe, com seus amigos de trabalho, um oceano supostamente vivo e que emana ali uma inteligência e que tem causado um certo pânico na equipe, né? Porque quando o Kelvin chega na estação de Solaris, ele encontra os amigos simplesmente perturbado, gente. Tá todo mundo ali surtado com alguma coisa. Eles alegam estar vendo aparições, coisas terríveis estão acontecendo lá nesse lugar. E mais uma vez aqui o autor nos entrega um suspense muito incômodo. Eu li umas 100 páginas disparado, sabe? Começando a ler esse livro numa certa noite, por volta das 11 horas da noite. Então, assim, para eu conseguir ler 100 páginas 11 horas da noite, disparado, eu tenho que querer muito mesmo ler determinado livro. E foi o que aconteceu com esse livro aqui. É, assim, algo extraordinário mesmo, sabe? Eu até cheguei a assistir resenhas desse livro aqui, sabe? Para saber se era eu que fiquei muito surtado ou se realmente o livro ele é capaz de provocar esse incômodo, né, em mais leitores. Eu tive a prova de que de fato era isso. O livro, sim, ele tem esse poder de provocar esse suspense, essas dosagens de medo ali, né, enquanto as cenas estão sendo descritas e tal. É um livro surpreendente. Eu precisava de falar um pouquinho desses livros, sabe? Livros que têm um suspense incômodo, sabe? Então, eu precisava de conversar com vocês. Bom, então essas são as minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários qual livro você leu, que provocou esse sentimento incômodo em você. Aguardo os comentários de vocês. E é isso. Eu quis, então, compartilhar com vocês essa lista aqui de livros incômodos, livros absurdos, suspenses incríveis. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Um grande abraço e até a próxima.